Ter um corpo bonito, sem esforço, é o sonho de muita gente. São dietas de todo tipo, exercícios que prometem milagres, tudo para ajudar o pessoal a ter o físico em dia e uma saúde melhor. Só que a tecnologia entrou nessa briga também e o novo método promete trazer uma série de benefícios sem cair uma gota de suor e tem gerado polêmica. É o chip da beleza. Para falar sobre ele, a gente conversa com a ginecologista Fernanda Nassar. Tudo bem, doutora? Bom dia. Tudo bom, Marco? Bom dia. Primeiro de tudo, vamos explicar o que é esse chip. O que é nomeado chip da beleza? Tá, então assim, nós trabalhamos com os implantes hormonais, né? Que eles vêm sendo chamados como chip da beleza porque seria um efeito secundário daquilo que realmente a gente trata com os implantes, que seriam aí os efeitos relacionados à TPM, que é a tensão pré-menstrual, a cólica menstrual, o próprio sangramento, o fluxo aumentado da menstruação. Então, assim, como tratamento primário, a gente foca sempre na questão da saúde e do bem-estar. E o chip da beleza, como ele é chamado, seria um efeito secundário que a mulher aí teria como se fosse um bônus, né, daquilo que ela já está tratando de início. Ou seja, é uma espécie de contraceptivo que traz outros benefícios, é isso? Ele funciona assim como um método de contracepção, tá? Uma das qualidades que a gente coloca, né, dos implantes é que ele não precisa ser ingerido. Ele é colocado no tecido subcutâneo da paciente, então ela não precisa lembrar de tomar. Ele vai estar ali diariamente liberando uma quantidade hormonal suficiente para servir como contracepção e para dar aí os efeitos que a gente espera relacionados à melhora da saúde e qualidade de vida diária da mulher. Você trouxe até alguns equipamentos aí que mostram como que coloca-se esse chip, né? Como é que funciona isso? Isso, então, eu só não trouxe o implante, o chip, né? Porque ele vem da farmácia esterilizado, então a partir do momento que a gente abre, a gente já tem que colocar na paciente, e aí depois que a gente retira, também a gente já descarta, porque estava em contato lá com a pele da paciente. Então, o trocáter é esse equipamento, ele já tem uma ponta, né, que a gente fala que é romba, então ela já corta a pele da paciente, a gente já consegue introduzir. E a gente vai colocando os implantes aqui por dentro e vai inserindo aí na pele da paciente. O local onde a gente coloca, né, o implante é bem em cima do bumbum, na marquinha, por trás da marquinha lá onde fica o biquíni. Então, é praticamente imperceptível. Ou seja, não é cirurgia, não tem que fazer Não. corte, pontos e etc. Não, a gente é feito em consultório mesmo, anestesia local. Para fazer o procedimento demora em torno de 15 a 20 minutos. Isso o procedimento em si, mas exige uma série de exames antes, né? Não é só chegar lá e falar, não, eu quero um chip, quero cuidar dos meus hormônios e ponto final. Tem que se preparar para isso. Isso. Toda consulta médica, né, ela envolve a anamnese, que seria aí o questionamento, né, várias questões que a gente levanta. A gente estuda os antecedentes pessoais, antecedentes familiares, que são muito importantes também da paciente, e os sintomas, né, que vão estar aí querendo ser tratados pela paciente. Então, não é fácil, né, fazer toda a pesquisa para ver se essa paciente realmente tem a necessidade de estar usando aí os implantes. Doutora, esses dois benefícios, né, que traz esse chip, ele causam uma certa dúvida no pessoal, até um pouco de polêmica sobre o uso, não é isso? Porque muitos defendem que o uso médico é ideal e outros defendem que os benefícios estéticos até podem ser aceitáveis. Por que dessa polêmica tão grande? Porque o próprio Conselho Federal de Medicina, ele proíbe, né, o uso dos implantes para finalidade estritamente estética. Então, se uma paciente chega no consultório, né, que tem uma qualidade de vida boa, que já usa, inclusive, algum outro método contraceptivo e está super adequada ao método, a gente não tem por que trocar única e exclusivamente pela parte estética. Teria que ter uma indicação médica mesmo, específica, para que a gente possa estar fazendo uso do implante. Doutora, e só as mulheres podem usar esse... É uma injeção de hormônio, não é? É uma dose diária que vai sendo liberada no organismo dos pacientes. Existem implantes hormonais para os homens também, e aí a mesma situação das mulheres. Precisa estar passando em avaliação para poder entender qual a necessidade do uso do implante. A gente estava falando sobre alguns exames que têm que ser feitos
previamente para colocar esse chip? Qualquer um pode chegar lá e falar, não, eu quero, vou passar por exames e ponto final, vou colocar ou não? Tem que ter um porquê de ter aquele chip. Sim, os exames, eles são específicos. Às vezes a paciente chega no consultório já falando, doutora, eu já tenho os exames. Mas não é só aquele hemograma, né, simples, são exames mais detalhados para a gente poder entender aí como que está toda a dosagem hormonal da paciente. Até porque esse tipo de procedimento é uma ingestão de hormônio, né? E isso pode trazer riscos se for feito de maneira errada. Sim, com certeza. Tem que ser bem indicado e, assim como qualquer outro medicamento, possui efeitos colaterais, possuem riscos, sim. E, inclusive, todo médico tem a obrigação, né, de estar informando os efeitos colaterais e os riscos que a paciente pode correr usando esse método que seria o implante hormonal. As mulheres geralmente sofrem muito por conta de menstruação, né? E todos os malefícios que vêm acompanhando, a TPM, dor de cabeça, cólica. Esse chip seria uma forma de amenizar esses problemas? Sim, esse chip ele tem a duração aí de 6 meses a 1 ano. A paciente ela fica em amenorreia, o que seria sem menstruar, então ela não tem fluxo menstrual, ela não vai ter anemia, ela não vai ter o cansaço, né? Ela não vai ter a indisposição que a própria menstruação, né, o fluxo menstrual acaba causando aí na paciente. A gente vê algumas pacientes aí que têm muita cólica menstrual, né, que a gente chama de dismenorreia, chegam a inclusive faltar no serviço, ou então em escola, provas, enfim, a gente vai acompanhando, né, o dia a dia dessas pacientes e vê que chega um momento que elas já não querem mais passar por isso, né, que elas querem arrumar uma solução. Então, o que a gente vê que é uma das coisas para a qual a gente emprega aí os implantes, é isso. E Sim. ele tem ganhado um pouco mais de fama agora, né? Ou algumas reportagens aparecem, mas você está me falando que ele já é bem antigo, né? Isso, eles existem há 20 anos, os implantes. Eles possuem registro na Anvisa, tá? E é uma equipe, assim, que trabalha com os implantes, é uma equipe pequena de médicos, não é qualquer médico que trabalha com os implantes. Então, ele está tomando, assim, uma proporção maior agora, inclusive porque a gente precisa desmistificar ainda algumas intercorrências que acreditam que possam existir com o uso de implantes. Então, alguns trabalhos ainda estão sendo feitos, tem toda essa questão aí de, né, ter como provar que realmente dá resultado e que não vai ter nenhum efeito assim tão importante, né? Sem dúvida. Você estava falando que para os homens também tem alguns procedimentos desse. Sim. Em qualquer idade pode ser feito isso? A partir dos 10 anos, a gente já tem algumas indicações do uso de implante, como, por exemplo, para as meninas que apresentam aí uma menarca precoce, né? Para a gente conseguir ganhar um pouquinho de altura nessas meninas. Até 80 anos a gente tem indicação, sim, de 10 até 80 anos. E quem se interessar para fazer esse processo de repente, passar a receber esse chip aí, o chip da beleza, o que tem que fazer? Não são só exames, tem que procurar um médico qualificado, né? Isso, nós chamamos de prescritores, né, que trabalham com os implantes e são credenciados na farmácia que produz os implantes aqui no Brasil. É muito caro, doutora? Olha, a média, assim, de 3 mil até 6 mil reais, porque isso também vai depender, o valor vai depender da necessidade da paciente. Às vezes, uma paciente com um peso maior, com um IMC maior, vai acabar precisando de mais implantes, né? E aí vai acabar encarecendo. E uma paciente com um peso menor, que não necessita de fazer uma modulação tão alta, né? Vai acabar aí usando menos e o preço vai ser menor. Ou seja, o chip da beleza não é só da beleza, é o chip da saúde, não é isso? Da qualidade de vida, com certeza. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada.